posso viver longe do teu amor. Diga pra ele, não posso viver, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Abraça-me. Bem, povo de Deus, graça e paz para todos. Na primeira reunião que nós tivemos aqui dos homens, o Alisson recorda que nós falamos sobre o pão, que nós vamos carregar um pão que a gente vai levar para casa. E esse pão a gente veio de novo para receber esse pão para levar para casa. Mas hoje a gente tem outro cozinheiro, né, pastor Neil? Outro cozinheiro. E olha como é que está o refeitório. Está lotado para a honra e glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer para vocês, em tudo isso que eu já ouvi até, e tenho muito mais para ouvir, é uma passagem que está em Êxodo, onde Moisés, pela boca de Arão, avisa ao faraó: deixa o meu povo ter comigo no deserto, fazer uma festa para mim. Fazer uma festa para mim. Eu não sei, gente, eu não sei em qual deserto que vocês estão passando na casa de vocês. Eu não sei qual deserto você está passando no seu casamento, no seu trabalho, onde quer que seja. Mas o Senhor quer te dizer que nesse deserto Ele está com você. E Ele vai levantar como vitorioso. O estandarte dele está levantado para você ver. Você não está só, porque você é um guerreiro de Deus. E para a honra e glória do teu nome, Ele colocou o teu servo aqui, para não dizer só o que você quer ouvir, conforme o pastor Neil disse, mas apenas uma palavra pode te tirar do deserto. Apenas um toque pode te liberar da tua lepra. Você crê nisso? Amém? Então, nós curvem as suas cabeças que nós vamos orar agora. Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso, Pai. Toma o teu servo, Alisson, em tuas mãos, Pai. Ministra com força, graça e poder, Pai. Que a tua boca seja usada como um oráculo, da sua boca saiam como os oráculos de Deus, Senhor Jesus. Ministrada diante do teu trono, Senhor Jesus. Que da tua boca saia pão, alimento, para que possa cada dia mais, Pai, sustentar-nos na nossa fé, Pai. Nós precisamos do alimento da tua palavra e o teu servo vai ministrar através do Senhor, Pai, a tua vontade e o teu querer. Ministra sobre nós, Senhor Jesus. Derrama da tua Shekinah. Nós sabemos que a tua presença já se encontra aqui nesse lugar, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha tocar-nos e incomodar-nos a todo momento e exortar-nos e trazermos à memória aquilo que sempre nos deu esperança, ainda que estejamos no deserto, mas traga esperança. Que tu possas abençoar a vida do Alisson, que ele possa ministrar com graça, força e poder, Pai, a tua palavra, nada mais do que a tua palavra. Que o teu filho seja exaltado a todo sempre, mas para a honra e glória do teu santo nome, ele seja reconhecido como povo santo. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Esse texto foi lido ontem pelo pastor Amauri, nos diversos versículos que ele leu, e nós vamos meditar no verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. Todos acharam? Sede vigilantes, permanecei firmes na...
portai-vos varonilmente, ou sejam corajosos, como homens, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos ler mais uma vez? Sejam vigilantes, permanecei firmes na fé, sejam corajosos, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos e todos os vossos atos sejam feitos com amor. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta a irmãos que ele amava muito. E para o nosso contexto, ele estava escrevendo para homens que ele investia, homens em que Paulo desejava que alcançasse a maturidade e o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta e ele diz no verso 12, o versículo anterior a este, desejando que Apolo, um homem que já estava num processo de maturação bem avançado, estou usando esse termo processo de maturação, porque quando eu estava fazendo o curso em Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul, durante aqueles 3 meses que eu fiquei fora, o coordenador geral do curso, ele trocou o termo que era usado, que quando um sargento fazia o CAIS, o curso de aperfeiçoamento de sargento, ele se considerava-se maturado, ele já estava totalmente maduro. E ele, por entender assim, nós também concordamos, entendeu que nós não estamos maduros totalmente. Nós sempre estamos aprendendo. E ele usou o termo processo de maturação. E eu creio que Apolo já estava nesse processo, um homem que estava num processo de maturação, mas já estava num nível bem avançado. E Paulo convida Apolo a estar com a igreja. Paulo convida este homem não somente para escrever um livro e enviar para essa igreja. Paulo convida Apolo para estar junto com a igreja e não somente ensinar com o que ele fala, mas com o que ele vive. Porque nós temos o costume, e aprendi isso com um pastor, e quero repartir com os irmãos, de usar aquele texto que diz, sem a santidade ninguém verá a Deus. E aí, muitos, por muito tempo e até hoje, ainda usam esse versículo dizendo, eu tenho que me retirar da presença de todos, eu tenho que me santificar, eu tenho que me negar, eu tenho que ser santo para que eu possa ver Deus. E aí, esse pastor que nos ensinou isso, e eu reparto com os irmãos, disse, tem como ser santo sem ter visto Deus? Tem como você ser algo sem ter visto um modelo? E o que esse texto quer dizer? E é por isso que eu introduzi dizendo esse contexto em que Paulo chama Apolo para estar com os irmãos, para ensinar com a sua vida, para demonstrar. Porque, primeiro, eu aprendo de Deus, eu conheço a Deus pela sua palavra. Aí sim, olhando para Deus, olhando para Jesus, que é o meu modelo, eu aprendo o que é ser santo, e aí eu vivo como um homem santo, e as pessoas que estão ao meu redor, a minha esposa, os meus filhos, a minha família, vai me observar e vai dizer, eu estou vendo Deus. Eu vi Deus. Por quê? Porque alguém que conheceu a Deus, um homem que se encontrou com Deus de fato e de verdade, agora ele está se portando como um filho de Deus, as pessoas vão observar e vão enxergar, agora eu estou vendo Deus. E Paulo ele convida Apolo para isto, mas Apolo não pôde nesse exato momento a possibilidade de estar com a igreja, mas Paulo envia essa carta dando um bizu, dando uma orientação. Paulo, quando ele começa a dar essa orientação à igreja, ele não se prende a estratégias, Paulo não está preso a métodos, Paulo não está preso a fórmulas, porque o verso 13 ele inicia dizendo, seja um homem de Deus, seja um homem. E é o que nós temos mais ouvido nesse púlpito. E a igreja hoje, os homens hoje estão preocupados em ter coisas, em fazer muitas coisas, mas não em ser de fato um homem. E Paulo não está se prendendo, não está ensinando estratégias e métodos.
Paulo não está se prendendo a um pragmatismo religioso que diz o que eu tenho que fazer para dar certo. Paulo está nos ensinando o que é certo. E o que é certo não tem nada a ver com métodos e fórmulas, prioritariamente. Tem a ver com um posicionamento. Quando nós olhamos para a igreja hoje, e eu estava comentando isso ontem, eu entendo e vejo que tem alguns homens, e já vi esse testemunho, de homens que vai a algum encontro, a alguma reunião, a algum congresso, para ouvir alguém dizendo que ele tem que dar esses 7 passos para ter um casamento feliz. São 7 fórmulas para que ele seja um esposo espetacular. E aí tem até o óleo ungido para ele colocar nas partes íntimas, para que ele possa restaurar aquilo que ele deveria talvez procurar um médico, ou porque talvez está fazendo muitas outras coisas que está afetando a área sexual, e ele acha que uma reunião que lhe informa os métodos e as fórmulas vai resolver a vida dele. Mas Paulo ele está preocupado não com estratégias, não com o comportamento. Paulo está preocupado com o posicionamento do homem. E aqui nesse texto, Paulo começa a falar desse posicionamento, desse compromisso, dessa atitude que o homem tem que ter na presença de Deus. E ele nos começa a falar que nós devemos ser vigilantes. Vigilantes. A postura de um homem, a posição de um homem de Deus é um homem vigilante. Um homem que está posicionado de forma a vigiar. E o que ele tem que vigiar são os valores e os propósitos de Deus na sua vida. E guardá-los. Vigiar quanto à sua vocação. Vigiar quanto à sua posição em que ele está fundamentado em Deus e diariamente meditar nisso, semanalmente, anualmente meditar na palavra, nos princípios de Deus. Guardar essa palavra, dedicar-se a essa palavra que lhe ensina como ser homem. Não se prender a métodos e fórmulas, porque quando Deus chamou Adão no jardim, ele não falou, faça isso, faça aquilo outro. Está aqui o caderninho de regras que você tem que fazer. Ele só disse o seguinte, cultive e guarde o jardim. Guarde todos os princípios que eu estou lhe dando, os valores, e cultive. E o que Deus quer dizer para a gente com isso? Que nós temos que observar os valores, os princípios da palavra de Deus como um homem de Deus, e guardá-los, cultivá-los dentro do nosso jardim, dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento. Cultivar isso, os valores, independente das estratégias que Deus lhe der. Deus pode lhe dar, sim, estratégias, mas todas essas estratégias que Deus lhe der têm que estar fundamentadas nos valores da palavra de Deus. E é o que Paulo está nos falando aqui, guarda, vigia, seja um homem vigilante, vigiando nos valores da palavra que eu estou lhe dando. E não se prenda a métodos. Vigie no seu tratamento com o seu cônjuge. Valorize o seu cônjuge, mesmo que esteja em crise. Valorize o quanto ele é importante e valioso para você na ausência. E eu disse isso aos irmãos na última reunião do dia 31, uma experiência que Deus me deu o privilégio de vivê-la. E peço a Deus que continue vivendo essa experiência. Eu estava a quase 3.000 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. A minha família não estava me vendo, a minha esposa não estava me vendo, o meu pastor não estava me vendo, os meus amigos da igreja não estavam me vendo. Eu estava num estado onde nunca fui, onde não conhecia ninguém a não ser os companheiros de turma. Mas os olhos do Senhor estavam lá. E lá naquele lugar, onde os pratos, o termo evangélico, os pratos estavam sendo oferecidos, eu compartilhei isso lá, eu não quero entrar em detalhe novamente, que se ofereciam, que tinham mulheres lá que tinham 5 pensões de militares, porque cada turma que chega, ela se envolve com um homem, e ela para lá na porta da escola e fala, vai meu amor, tenha um bom dia, tá? No outro turno tem um outro sargento que está com ela. Mas naquele lugar, eu olhei para dentro de mim, observei as minhas mazelas e disse, a despeito das minhas mazelas, quais são os valores que Deus me ensinou?
Quais são os valores e os princípios que estão na palavra de Deus que vai me fazer valorizar e vigiar o quanto eu amo e quanto eu valorizo o meu cônjuge. E eu honrei a minha esposa, honrei em segundo lugar a minha família, em terceiro lugar os irmãos, honrei esses homens de Deus que estão ministrando sobre a minha vida, que me ensinam uma palavra para que eu viva ela e não só fale dela. E compartilhei com os irmãos essa grande vitória, que quando retornei, e nem imaginei que isso iria acontecer. Minha esposa me pegou no aeroporto, quando eu chego na porta de casa, respirei na minha rua e disse, é o Rio de Janeiro. Mas quando abri a porta, a casa estava repleta de balões vermelhos em formato de coração, cartazes lotados até na gaveta do armário, com várias frases. E brinquei com vocês dizendo que umas que eu não poderia compartilhar, mas algumas eu pude compartilhar como, bem-vindo meu esposo, bem-vindo meu homem fiel. E depois, ela até compartilhou comigo, quando ela me visitou e ela viu o que acontecia com os outros, e alguns eram crentes que não guardavam esses valores, não vigiavam os valores de Deus, e por isso não puderam praticá-los, porque não enraizaram esses valores, não vigiaram esses valores. E ela, certa feita, compartilhou comigo, ela, meu amor, por mais que eu confie em você, sei que você é um homem de Deus, mas eu te confesso que teve um dia que eu aqui, sozinha, sem ninguém me acompanhando, dormindo sozinho em casa, eu disse, Deus, será que ele vai aguentar? E graças a Deus, irmãos, eu passei 3 meses naquele lugar e honrei o meu Deus. E quando eu fui embora daquele lugar, a dona da casa que me alugou a casa era espírita. E me abraçou e disse, muitos cristãos passam por aqui. Eu alugo casa todo ano, 3 vezes por ano. Mas eu vi uma diferença na sua vida. E eu não precisei falar do evangelho para ela uma vez. 2 ou 3 vezes ela me chamou para perguntar, como é que é isso? Por que Deus assim, age assim? E eu ia e respondia. Mas o que Deus quer de nós é que nós venhamos vigiar os princípios e as palavras que Deus ministra ao nosso coração e vivê-las. Mesmo que isso doa por dentro, mesmo que a nossa carne grite e peça, tem nada a ver. Ninguém está vendo. Mas o que Paulo está dizendo? O seu posicionamento é vigiar. E vigiar a minha palavra, os meus valores, os princípios da minha palavra. Fundamente esses princípios na sua vida, para que em qualquer circunstância que você viva, você vigie. Porque a palavra foi enraizada dentro de você. Quando você estiver diante daquela linda secretária que te seduz sem falar nada, você possa vigiar e lembrar dos princípios da palavra de Deus e nem estar aonde você seja propício à queda. E uma das coisas que eu fiz lá foi isso. Se eu fosse a determinados lugares aonde alguns cristãos estavam indo, e saíram não só com uma, mas com várias, eu iria estar propício à queda. E é por isso que eu vigiei quanto aos valores de Deus e escolhi estar aonde eu deveria estar. Na presença de Deus. E Paulo está dizendo isso. Qual é o teu posicionamento, homem de Deus? Eu não estou preocupado com o teu comportamento a priori. Como dissemos ontem, o teu comportamento Deus já sabe. As falhas que você cometeu, Deus já sabe. O que Deus quer saber de nós, através de Paulo, é o que Paulo está nos dizendo, qual é a tua posição na minha presença? A tua posição na minha presença é vigiando os valores, os princípios que a minha palavra está lhe ensinando. E baseado nesses valores, vigie o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu filho. Não dê a ele somente presente, dê a presença. Ensine os princípios da palavra de Deus. Vigie. E é por isso que muitas vezes, por não vigiar, nós ficamos ansiosos. Entramos num movimento de ansiedade
Porque nós não estamos meditando nos valores que determinam a nossa relação com Deus. Porque não vigiamos. E a gente fica preocupado porque está ansioso em realizar muitas estratégias, muitas fórmulas. Quantos passos eu tenho que dar para ter um casamento especial? Para ser um homem à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas Deus está dizendo, vigia, vigia. Porque muitas vezes nós nos enchemos de informações. Nos enchemos de conceitos, nos enchemos de novidades, mas não estamos cheios de conteúdo. Porque tem muitos homens cheios de informação, mas não são formados. Cheios de saber, cheios de conhecimento, mas não tem conteúdo que o faz viver todas as informações que ele recebeu. O que nós estamos precisando como homens não é aprender novas informações e novos conhecimentos. É colocar em prática o que nós já sabemos. E o que nós já sabemos, já basta para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque quando a gente vai observar Deus orientando Josué, lá no capítulo 1, verso 9, você pode abrir? Josué capítulo 1, verso 9. Josué capítulo 1, verso 9. Olha o que Deus diz a Josué. A partir do verso 6, Josué capítulo 1, versículo 6. Sê forte, Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, a palavra de Deus, que meu servo Moisés te ordenou, te ensinou. Aquele homem que te ensinou não somente com o que falou, mas com a vida. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, homem de Deus. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que Deus está dizendo a Josué? Josué, olha para mim, Josué, homem de Deus, olha para mim. Josué, pelo amor de Deus, não se prenda a métodos. Josué, a única coisa que eu quero de você, não é que você, de manhã, tenha que levantar, escovar o dente, botar um terno bonito, que você faça aquela oração poderosa de 1 hora, aí depois você sai, vai fazer um jejum, daqui a pouco você vai fazer aquela visitação, daqui a pouco você faz isso, faz aquilo outro, faz tudo direitinho como está na regra. A única coisa que eu quero de você, Josué, a única coisa que eu quero de você, Alisson, a única coisa que eu quero de você, Cláudio, Romão, a única coisa que eu quero de vocês, homens, diria Deus para nós nessa noite, é que você medite na minha palavra. Você medite nos meus valores, que você medite nos propósitos que eu tenho na sua vida. E todos os propósitos que eu tenho na sua vida são propósitos de vida e não de morte. Porque eu que sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem. Então medita na minha palavra. E tudo que você vier a fazer, seja lá o que for que você for fazer. Seja lá o que for que você for realizar, se você vai para o encontro de casais, se você vai para casados para sempre, se você vai fazer as 5 regras, não sei o que Deus vai te dar como estratégia. Mas tudo o que você vier a fazer, faça segundo o que está previsto na minha palavra. Ame a sua esposa conforme está na minha palavra. E aí eu lembro de novo Ariovaldo Ramos quando foi aconselhar um homem que estava em crise no casamento. E disse, pastor, quero descrever uma pessoa para o senhor. Descreveu o capeta, era a esposa dele. Aí, pastor, qual é a palavra de Deus? Eu não aguento mais, está uma crise no meu casamento. O pastor pegou a Bíblia, abre em Efésios, meu filho. Efésios capítulo 5. Maridos, amai as vossas mulheres. Que isso, pastor, o senhor está maluco? Se eu fizer isso, aí é que ela vai me pisar mesmo. Aí ele olhou para ele, meu filho,
você me pediu a palavra de Deus. Se você tivesse me pedido a minha palavra, eu até correria o risco de dizer para você se separar. Mas a palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, a despeito da luta que você está vivendo, a despeito do gigantismo diante de você, a despeito da muralha que está na tua frente, ame a sua esposa. Medita na minha palavra e tudo que você vier a fazer venha a ser uma ação baseada na minha palavra e nos meus valores. É bem verdade que o que nós queremos hoje é uma receita mágica. A gente quer chegar aqui, pastor, pelo amor de Deus, me dá uma regrinha para me acertar o meu casamento. Pastor, o que eu devo fazer? Ser homem de Deus, irmão. É viver o que essa palavra aqui está mandando viver. Vai doer sim, eu já chorei no meu casamento. Você está falando com um que já passou por momentos difíceis. Talvez não foram muitos negros, uma caminhada muito escura, muito nebulosa, mas tiveram muitas dificuldades. Está aqui o Cláudio, aqui, que é primo da minha esposa, sabe. Por causa da imaturidade, por causa da meninice. E aí, eu tenho que matar nos peitos a palavra que sempre foi ministrada pelo meu pastor aqui, ó. Se você está vivendo problema, irmão, o problema é seu como homem. Você é o responsável. Não adianta ficar procurando culpado. Aí, eu poderia fazer coro com você que está dizendo, mas o pastor não sabe o que minha esposa faz. O meu pastor não conhece a imaturidade da minha esposa. Irmão, você até pode explicar como eu poderia explicar algumas coisas. Mas não adianta, não vai justificar. O que eu tenho que fazer é matar no peito como homem e agir como homem conforme a palavra de Deus. E chorar mesmo, irmão. Chora, vai cair no chão, vai babar, vai dizer, ai, não estou aguentando, mas investe. Porque aquele que te chamou, ele vai te conduzir até o outro lado e um dia você vai chegar para dar o testemunho e vai falar, eu sou um homem bem-sucedido no meu casamento. Mas tem que vigiar na palavra, irmão. Não é ficar se pegando a receitazinha, eu vou fazer essa técnica, esse método, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. É se basear nos valores da palavra de Deus. Vigiar, vigia, homem de Deus. O que Paulo está dizendo é a primeira coisa, vigia os valores da minha palavra para que tudo que você venha fazer seja baseado nessa palavra. Nessa palavra. Não tenta baixar o padrão de Deus, não. O padrão de Deus é elevado, sim. Mas um dia, todos nós juntos, esse é o meu sonho, e não me chame de maluco. Toda vez que eu olho para vocês, com esse privilégio de poder estar ministrando sobre a sua vida, eu olho para cada um de vocês como um homem que vai receber um elogio maior que um homem pode receber. Uma mulher olhar para você, a sua esposa, seu filho e falar, pai, meu esposo, você é igual a Jesus Cristo. Eu tenho prazer de deitar do teu lado. Eu tenho prazer de te pedir, de clamar. Coloca o seu peito aqui que eu quero deitar aqui, ó. Isso é o maior prêmio de um homem. O maior prêmio de um homem é uma mulher clamar para você estar dormindo do lado dela. Mas, hoje em dia, o que tem acontecido? A mulher não faz nem questão que o marido volte para casa. Por quê? Porque ele não se baseia e não vigia nos valores da palavra de Deus. Que nos chama por um grande desafio. É um grande desafio. Vigiar a nossa individualidade, irmãos. Vigiar, baseado nos valores da palavra de Deus, o quanto você valoriza o seu cônjuge, e vigiar também a sua individualidade, seu individualismo, seu egoísmo, que muitas vezes faz você dizer assim, para que eu vou me reunir lá com os homens? Para que eu vou para a reunião de oração? Ontem o pastor Mauri disse, eu estava falando com o Cláudio ali, é muito bonito. É muito bonito, talvez porque eu tive uma criação de pais que, a despeito de não serem, na época, cristãos evangélicos, eu não nasci em berço evangélico, mas tive pais que eu tenho orgulho e digo que no dia que eles falecerem, que isso demore muito, eu vou chorar, não porque eles morreram, mas pelo que eles foram na minha vida. Me ensinaram com a vida. E eu que sou militar, talvez ajude, que tomei muita pancada também no meu curso militar, na minha carreira militar. Então eu tenho essa identidade de tomar no lombo mesmo e continuar de pé. Mas a gente tem que vigiar.
vigiar a nossa individualidade, que nos faz dizer assim, para que eu vou me reunir com os homens? Aí o pastor Mauri disse ontem, eu sonho em uma mulher chegar e falar assim, meu marido, qual é a palavra de Deus? Eu estou desorientada, ora por mim. Cara, a mulher te chamar e falar, ora por mim. Ora por mim que eu estou desesperada, estou desorientado, qual é a direção? Mas quando que a tua mulher vai fazer isso? Quando você entrar nesse ritmo de oração. Oração não se explica, irmãos. Eu não sei explicar oração. Eu vou fazer, se eu fizer mais 10 anos de teologia, 20 anos, eu não vou explicar a oração. Oração não se entende, oração se vive. Como foi dito pelo africano aqui, eu não aprendo oração com livro somente, isso só acrescenta, mas não define. Eu aprendo oração lendo a palavra de Deus, olhando para Jesus Cristo de Nazaré, entrando no meu quarto sozinho quando ninguém está me olhando, orando e dizendo, será que Deus está ouvindo? Não, mas Ele disse que estaria. E eu quero trazer à minha memória o que pode dar esperança. E daqui a pouco você é renovado, não sabe como, não sabe de onde que veio isso. E aí você se levanta renovado, acreditando. Mas não, muitos homens hoje estão perdendo a fé, a convicção. Por quê? Porque estão negligenciando esse movimento de oração. E aí muitos dizem assim, para que eu vou me reunir lá com os homens lá? Já sei tudo, cara. Eu já sei tudo, já estudei até mais que esse pastor aí, que esse jovem que está aí, que esse irmão que está aí. Já li muitos livros. Eu já sei tudo já sobre Bíblia. E aí, por que Deus quis que você saísse da sua casa, trocasse de roupa, pegasse o seu carro, ou o seu ônibus, chegasse aqui, se reunisse com os irmãos, ouvir uma ministração, um louvor, orar junto, para Deus justamente fazer com que você vigie o seu individualismo. Porque Deus poderia falar muito bem contigo na tua casa, mas Ele te chamou aqui para você vigiar o seu egoísmo e o seu individualismo. Para você entender que é no meio da dificuldade que Ele vai te revelar a misericórdia. Porque você pode dizer, Deus não poderia dar um sopro só na minha mulher e ela se transformar numa mulher sábia? Deus não poderia fazer assim. Pum! Aí tua mulher chega em casa, meu amor, igual aquela irmã que eu falei aqui no domingo, passou a roupa para o varão traindo ela, vai com Deus, tá? Deus te abençoe. Teve até um U aqui na hora que eu falei, que aí tem que ser muito crente, hein, cara. A pastora Vaninha contou esse testemunho, eu falei, Vaninha, essa mulher é cheia de Deus, hein? Mas por que Deus permite as dificuldades na tua vida, no teu relacionamento conjugal? Para justamente você vivenciar o que eu aprendi, porque vigiei o meu individualismo, a minha individualidade, o meu egoísmo, e fui lá no encontro de casais para aprender com o Márcio, com a Érica, que são mais experientes no casamento, ou pelo menos têm mais tempo de caminhada de casal, e eu fui lá aprender com eles, e ele ensinou. Sabe por quê que Deus está te dando uma mulher em crise, matura, que não é sábia, para você se encontrar como um homem de Deus, que Deus sempre planejou para você, ó. E você só vai voltar a ser esse homem de Deus quando você afiar o ferro com essas adversidades e dificuldades que você se encontra. E a gente pergunta, Deus não poderia logo resolver esse problema? Deus não poderia mudar logo o coração dessa mulher, desse menino, desse filho? É para justamente na caminhada dessa dificuldade, você aprender a misericórdia, o amor de Deus, que vai dizer sempre para você, quer desistir ou continuar? Se você falar, vou continuar, Ele fala, então levanta que eu estou contigo. Levanta que eu estou contigo. E aí você vai ver que na dificuldade, no processo, você vai conhecer e aprender o amor e a misericórdia de Deus e vai se encontrar como um homem de Deus. Por quê? Por causa das dificuldades. Porque se não tivesse dificuldade, irmão, você não precisava nem do Espírito Santo. Está difícil assim o teu relacionamento? É por isso que você precisa do Espírito Santo. Porque se fosse fácil, a gente nem precisava do Espírito Santo. E Deus está dizendo para nós, vigia. Vigia quanto aos valores de Deus na tua vida. A segunda coisa que Paulo diz aí, no capítulo 16, ele diz, permanecei firmes na fé. Mas antes de Paulo nos orientar sobre permanecer firmes na fé, a gente observa que nesse processo de ser vigilante quanto aos valores de Deus, quanto ao nosso relacionamento, quanto ao nosso individualismo,
quanto ao nosso egoísmo, a gente tem que vigiar nesse movimento também de oração, porque a gente entende que é na oração que a gente vai conhecendo a Deus, porque em Salmo 37, verso 4 diz: deleita-te no Senhor teu Deus e Ele realizará os desejos do teu coração. Eu gosto dessa versão que diz deleita-te. E eu já disse isso certa feita. Vem cá, Haroldo, vem cá. Sobe aqui. Vou por aí ou por lá.